Pessoal, boa tarde. Olha só, mais uma terça-feira, né? Nossa aula de língua portuguesa terá início agora. E hoje a gente vai dar continuidade, né? Ao que a gente já tá vendo. Na aula passada a gente viu aí o gênero textual HQ, ou história em quadrinhos, como vocês quiserem chamar. E hoje o foco é na leitura, tá? Então, vocês vão ler uma outra HQ, menor, obviamente, né? Aquela que a gente leu da Julieta, era um pouquinho maior. Essa HQ ela é menor e consta lá na página 58, tá? Então, peguem o livrinho de vocês, abram lá na página 58 e façam a leitura dessa HQ. Daí, eu vou explicar para vocês alguns conceitos, certo? E depois vocês vão precisar identificar esses conceitos dentro da HQ que vocês leram, como consta na atividade das páginas posteriores, tá bom? Olha só. Aqui nessa HQ, lá da página 58, que é essa daqui, ó, certo? É a que vocês lerão. E aqui eu tenho dois personagens. E o nome desses personagens são Telúria, tá? E Mendelévio. A Telúria é irmã do Mendelévio, tá? Então guardem esses nomes com vocês, para que vocês leiam e comecem a associar, certo? O personagem ao nome dele. E o nome dessa HQ é A Aula de Canto, tá? Depois vocês vão fazer a leitura. E o autor dessa HQ é o João Marcos, tá? Ele é professor, também chargista, ilustrador, roteirista de estúdio. Ele é roteirista de estúdio do Maurício de Souza, inclusive, tá? Os personagens Mendelévio e Telúria são dois irmãos que, apesar de discutirem um pouco e irritarem um ao outro, são muito unidos. Então, é a história comum de todos os irmãos, né? Se irritam, brigam, mas são sempre unidos por serem irmãos, certo? Vamos aí para o foco da aula de hoje, o foco inicial, que é falar sobre os elementos da narrativa, tá? Então, esses elementos também estarão lá na página 61. Mas eu trouxe para cá num quadro para que a gente consiga entender melhor, tá? Os elementos da narrativa são situação inicial, conflito, clímax e desfecho. A situação inicial, o próprio nome já diz, né? É a parte inicial do texto onde são apresentados os personagens. Então, todo o texto que se preze, toda narrativa que se preze, ela apresenta logo os personagens, tá? Aqui também pode constar, às vezes é possível, que a gente consiga saber onde, ou seja, o espaço, e quando, o tempo, aonde a história acontece, perdão, é porque aqui tá diferente, né? Às vezes é possível saber onde e quando a história acontece, ou seja, o espaço e o tempo onde essas histórias elas acontecem. Então, às vezes é possível, já nessa situação inicial, que a gente descubra. Se não, só mais pra frente aqui o leitor pode descobrir, tá? Mas é possível sim. Depois da situação inicial, eu tenho um conflito. O conflito, ele vai gerar ações e reações dos personagens. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Leia a HQ, tá? Do João Marcos. E identifiquem qual é o conflito, né? O que é que gera uma ação e uma reação desses personagens. Inclusive, quando vocês estiverem fazendo a atividade, vocês vão ver que tem uma parte lá que precisa que você identifique situação inicial, conflito, clímax e tudo mais. O próximo elemento da narrativa é o clímax. Não tem nada a ver com clima, com temperatura não, viu, gente? O clímax é o momento de maior tensão da narrativa, tá? Esse momento é um dos mais importantes da narrativa. Então, é quando eu tenho uma tensão entre os personagens por causa do conflito que foi gerado anteriormente, tá? Então, eu tenho um momentozinho ali de tensão. E esse clímax, ele leva a gente diretamente para o desfecho. O próprio nome já te dá uma pista, né? Do que é um desfecho. É a parte final do texto onde ocorre a resolução do conflito. Então, veja, eu tenho um conflito que vai levar a um clímax, né, que é um momento de tensão, e o desfecho é a parte final onde ocorre a resolução desse conflito, tá? Então, aqui há uma resolução do conflito.
Esses são os elementos da narrativa. Com relação a essa HQ e sobre esses elementos, vocês responderão a página 59, 60 e 61. Para isso, obviamente, vocês terão que ler aí a HQ da página 58. Pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre o gênero autobiografia, tá? Eu acredito que nós, ano passado, né, quem foi meu aluno, conseguiu entender o que é uma biografia, né? Um texto biográfico, uma biografia, é quando alguém escreve sobre outra pessoa, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma biografia sobre o ex-presidente Lula, ou sobre o atual presidente Bolsonaro. Pessoas que tenham relevância social, tá? Ou sobre um cantor famoso, enfim. Ou sobre a história da minha família. Então, eu vou biografar, eu vou escrever sobre uma outra pessoa. A autobiografia é quando eu escrevo sobre mim mesmo, tá? A autobiografia é um texto em que alguém faz um relato de fatos vividos por ele mesmo. Então, por exemplo, se vocês quisessem fazer uma autobiografia da vida de vocês, vocês poderiam fazer, tá? Pode abranger todo o período da vida da pessoa, ou seja, a pessoa pode escrever sobre ela desde a sua infância até agora, ou essa pessoa pode escrever algo referente a um aspecto específico de sua vida, uma parte da sua vida, algum acontecimento que marcou a sua vida, seja na infância, seja na adolescência, seja na fase adulta. Então, a gente pode ter essas duas modalidades, ou sobre a vida dela toda, ou sobre um fato específico, importante, que seja relevante para ser contado, para ser escrito, tá? Quando alguém escreve sua própria história, está criando um texto autobiográfico, é uma autobiografia. Ó, eu até coloquei aqui, autobiografia. Tá? A formação dessa palavra, ó. Auto significa próprio, vida, bio significa vida, e grafia significa escrever. Então, escrever a história da minha própria vida. E hoje eu vou ler junto com vocês uma autobiografia que consta lá na página 64, tá? E vocês lembram que a gente leu agora em uma HQ do Mendeleev e da Telúria, né? Que são dois personagens aí criados pelo Marcos. E aí o cartunista João Marcos, ele escreveu uma pequena autobiografia relacionando sua inspiração para criar esses personagens. Então ele escreveu sobre um fato específico de sua vida, né? Ele não escreveu sobre a vida dele. Ele escreveu uma autobiografia falando de como foi a inspiração para que ele criasse esses personagens. E aí eu vou ler junto com vocês. Tá lá na página 64. Eu quero que vocês acompanhem junto comigo essa leitura, tá bom? Diz assim: Autobiografia de João Marcos. Muitas pessoas me perguntam de onde tiro as histórias que fazem parte dos livros. E eu sempre respondo, da vida. Mendeleev e Telúria são frutos das minhas lembranças de convivência em família, principalmente com minhas irmãs na infância. Deixa eu ver onde eu parei. Aqui. Mesmo sendo diferentes e até com algumas pequenas briguinhas típicas de irmãos, nós nunca deixamos de nos amar e de querer ficar perto um do outro. Hoje, já adultos e morando distantes, mas sempre perto do coração, encontrei nas histórias em quadrinhos uma forma de lembrar e, sobretudo, expressar esses momentos divertidos que vivi, através do Mendeleev e da Telúria, que é uma mistura das minhas duas irmãs. Então, gente, é como se... É realmente uma coisa autobiográfica, né? Ele se inspirou na própria história, na própria infância, para criar esses dois personagens. A maior parte das histórias deste livro surgiu dessas memórias. A disputa pelo controle remoto da televisão e pelo melhor lugar no carro. A busca pelos doces deliciosos que minha avó escondia para procurarmos. A moeda plantada num vaso para ver se nascia um pé de dinheiro. As caixas de papelão, principalmente as grandes, que viravam poderosas naves espaciais. Os banhos de chuva, as viagens à praia, até a novela que foi A Perda do Primeiro Dente. São várias histórias. Outras surgiram da minha observação de criança.
casos narrados por amigos e também da imaginação, que é sempre bem-vinda quando se quer contar histórias, inclusive em quadrinhos. Então vejam que quando ele vai narrando, quando ele vai contando, tá, a história dele, tá sempre narrando em primeira pessoa. Muitas pessoas me perguntam de onde tiro, ou seja, de onde eu tiro, né? E eu sempre respondo da vida. Então, tá sendo narrado em primeira pessoa, é uma autobiografia. Ele tá falando especificamente aqui de como foi a inspiração para ele criar esses dois personagens, né? O Mendeleev e a Telúria, tá? E aí isso faz parte da vida dele e veio aí da vida dele. Vocês podem reler sozinhos depois a página 64 e vocês vão responder a página 65 e 66 com relação a essa autobiografia, certo? Então aí vocês vão fazer essa atividade interpretativa com relação a esse gênero, certo? Pessoal, é isso, tá? Um grande beijo para vocês, Deus abençoe. Até a próxima semana. Finalize a atividade, envia lá no meu privado, tá? Todas as atividades que vocês me enviam, elas estão sujeitas à correção, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.